Você pode aplaudir os nossos visitantes mais uma vez. Que coisa boa, maravilhosa é estar na presença do Senhor. Como é bom estar aqui com vocês. Eu não sei você, mas eu sou muito apaixonado pelo culto. Você também? Há uma expectativa no coração de cada domingo. Na verdade, como eu queria poder estar mais sentado aí, como você, né? Receber. É maravilhoso, eu amo passar por isso. Mas como pastor eu acabo permanecendo mais falando do que ouvindo, né? Mas como eu fui abençoado em toda a minha história dentro da igreja, sentadinho, ouvindo, anotando e depois saindo praticando aquilo que foi ensinado para a minha vida. Amém? Você também é um praticante? Amém? Porque a palavra de Deus nos diz que não adianta a gente ser ouvinte. O bom e aquilo que realmente transforma é sermos praticantes. Glória a Deus pela palavra dele. Irmãos, nós estamos nessa série A Viva Esperança e como tem sido maravilhoso experimentar isso nesses dias. Por quê? Porque verdadeiramente nós vivemos em alguns dias, né, nesse tempo, que muita gente tem perdido a esperança. Mas o bom é ser cristão porque nós carregamos a esperança em nós. Todas as palavras, todas as nossas atitudes, o comportamento que nós temos, uma atitude de fé diante de algo que naturalmente não poderia acontecer, mas a fé nos leva a experimentar isso. Que coisa boa é poder ser um cristão que tem a sua esperança em Jesus. Amém? Então nós falamos nas primeiras semanas sobre a esperança tem um nome, e o nome é Jesus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, nós vamos se lembrar, olha o que Pedro está dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Daí, de uma viva esperança, é daí que nós tiramos esse título, a viva esperança. Então, tudo que nós vivemos e experimentamos tem a ver com o amor de Deus pelas nossas vidas, porque Ele nos entregou Jesus como a esperança. E Jesus é aquele que não falha, aquele que não se atrasa. Semana passada nós falamos sobre Deus ter o tempo certo. Paulo fala aos Gálatas: no tempo certo Deus enviou Jesus Cristo para nos restaurar. Como tem sido assim na nossa história? Se você prestar atenção, cada pessoa que você ouve ou conversa, cada pessoa que testemunha Deus, como Gustavo, né, que testemunhou sobre o encontro com Deus, nós temos muitas histórias aqui sobre o encontro com Deus, né? Meu Deus, como é demais ver o que Deus faz na vida das pessoas através desse momento, desse evento chamado encontro com Deus. É claro que não é um momento que muda a nossa história, você tem um impacto de estar na presença de Deus, e se aquele impacto for verdadeiro e duradouro, uau, vai transformar a sua vida como transformou a vida do Gustavo e a sua também. Amém? Então, quando Pedro fala sobre a esperança ter um nome, e é Jesus, quando o apóstolo Paulo fala da esperança ter o tempo certo, e Deus preparou a humanidade para receber Jesus. Por quê? Porque talvez o plano que nós pensássemos for que Deus queria restaurar a sua nação, mas não, Deus queria restaurar toda a humanidade. A Bíblia diz que o plano de Deus é salvar a todos. Falei para quem está do seu lado, inclusive você, né? Você está feliz aí porque Ele te escolheu, dá um sorriso, fala assim, graças a Deus, né? Que coisa boa. Então, o tempo certo para todas as coisas, e a esperança que você precisa para manter-se vivendo isso, é Jesus Cristo, é cultivar uma vida assim. Nós falamos sobre orar para não desanimar. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus disse aos discípulos: vocês precisam orar sempre para não desanimar. Então a vida cristã, ela basicamente se fortalece e se revitaliza através da intimidade com o Senhor. Nós oramos, lemos a Bíblia, vivemos uma vida de comunhão com Ele. Escute, eu sempre digo isso, e é muito bom ser pastor de uma igreja bíblica. Por quê? Porque nós não queremos que movimentos, nós não queremos que talvez uma estação apenas possa direcionar a nossa história. Não, é a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia. A propósito, todos os dias essa igreja está aberta. Eu quero falar com o pessoal da mídia, vou falar olhando para a câmera, que todo domingo tem que ter o aviso da nossa sala de oração. Pessoal da mídia, você que está me assistindo aí,
todo domingo nós temos que colocar aqui nos nossos recados: essa igreja está aberta todos os dias a partir das 5:30 da manhã. Para quê? Para você orar, para não desanimar. Amém? Fala aí para quem está do seu lado: se você não orar, vai desanimar, irmão. Vai desanimar. Então você fala assim: minha vida, eu estou meio desanimado. É porque você diminuiu a oração. Eu estou pensando em parar. É porque você diminuiu a intimidade com o Senhor. Cultive isso, e Deus então vai reativar a sua vida espiritual, e você vai experimentar isso de forma poderosa. Então, entendendo que esse é o mês da esperança, e semana que vem domingo que vem, nós já vamos estar recebendo as nossas mulheres que estarão voltando do encontro com Deus. Já são muitas e muitas mulheres inscritas, eu sei que muitas outras ainda virão. Corre lá, porque ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, porque senão depois é só em agosto, irmão. Vai saber que se Jesus volta antes e não deu tempo de você ir, né? Então, aproveite agora a oportunidade e vá. Olha só, nós ainda não faremos essa recepção das mulheres no Templo Novo. O Templo Novo está muito pronto já, eu quero que você saiba disso. Nós precisamos só de fazer os reparos. Não é reparo, né? Eu sempre erro. O que é mesmo? Acabamento do acabamento. Então o que aconteceu? O pessoal vai lá, colocou as janelas, ficou lindo. Aí o pessoal da elétrica estragou a janela, agora tem que arrumar a janela. O pessoal foi lá da pintura, pintou, ficou lindo. O pessoal do piso foi lá e estragou um pouco da pintura, tem que arrumar. Então essas partes ainda precisam ser feitas. Nós já começamos a fazer muitas coisas lá dentro. Por exemplo, se você viu e prestou atenção no vídeo, é a parte que eu mais noto naquela igreja: o ar-condicionado. Não me importa muito com as outras coisas, mas o ar-condicionado já está lá. Só precisa apertar o botão e vai gelar o coração de todo mundo. Vai ser maravilhoso. Nós vamos botar 5 graus no primeiro dia. Você entrar lá de blusa e tipo assim, rebater todos os dias que nós passamos calor aqui, não é não? Não é verdade? Então nós passamos frio para se lembrar do calor. Então, está quase tudo pronto. A semana que vem nós vamos instalar som lá já vai ter som lá. Vamos fazer barulho. A fachada já está também nos... Não é, Cleito? Porque o Cleito é responsável, irmão. Se a obra não terminou, a culpa é do Cleito, porque ele não faz nada, ele fica olhando os caras, ele não briga com os caras. Ele devia brigar todo dia, fazer plantão lá na frente, greve de fome, falando: não vou sair daqui enquanto não terminar, aquele negócio todo. Mas ele não faz, ele fica atrás da Mislane. Todo o tempo atrás da Mislane. Então, o que nós precisamos entender é de que existe um tempo preparado por Deus para nós. E eu quero que você crie expectativas. Não pela inauguração do templo, nada disso, mas que você crie expectativa por algo muito maior. E o que é, pastor, que eu tenho que ter expectativa? É a volta de Jesus. Jesus vai voltar, amém? Por isso o nosso tema hoje é a esperança. Calma lá, não sei não, é que está agora. A esperança está... A esperança está voltando, Jesus está voltando. Sabe, desde criança, essa é uma mensagem que eu ouvia muito. Por quê? Porque por não entender, daqui a pouco nós vamos ler um texto aqui, por não entender o que Cristo quer nos mostrar através da sua volta, que não é para você ter medo, que não é para você ficar apavorado. Não, quando Jesus fala: eu vou, mas vou voltar, Ele está dizendo: olha, eu vou preparar algo para você e vou voltar por causa de você. Então a volta de Jesus é um evento poderoso, feliz, e que eu e você precisamos jubilar por isso. Nós temos que festejar. Que bom que Ele está voltando. Então eu vou falar de novo: a esperança está voltando. E você diz: glória a Deus, aleluia, é tudo isso que eu quero. É exatamente isso, que Jesus venha. Mas para Jesus voltar o mais rápido possível, eu e você precisamos entender o propósito de nossas vidas hoje. Por quê? Porque Jesus, quando vai, Ele diz assim: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Trarei e enviarei o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, e Ele agora habitará em vocês, e vocês serão minhas testemunhas. E por que nós temos que ser testemunha? Testemunha é aquele que conta o fato, é aquele que diz: olha, eu vi, aconteceu comigo, e agora estou te contando o que Jesus pode fazer na sua vida. Nós somos testemunhas dessa palavra, e entender isso é muito importante. Então abra aí a sua Bíblia, para que você compreenda a volta de Jesus e os motivos que eu e você precisamos ter para celebrar e também entender. E eu quero que você compreenda isso de forma clara e objetiva nessa noite. João capítulo 14, verso 1 e 3, do 1 ao 3 vai dizer assim: Jesus dizendo: creiam em Deus,
creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Presta atenção, porque Jesus está lembrando os discípulos daquilo que ele já falou. Se você ler o texto atentamente, ele está relembrando. Ele não está falando algo novo. Ele está dizendo: se não fosse isso, eu não tinha dito lá atrás. O que eu disse? Eu disse: estou indo preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, ou os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Quantos aqui gostariam de estar onde Jesus está agora? Diga amém. Porque esse é o propósito da vida cristã. Esse é o desejo maior da vida de um cristão. Mas olha só, Satanás tem usado coisas, lugares e prioridades erradas para fazer com que eu e você venhamos a nos esquecer dessa promessa de Jesus. Pensa comigo, hoje é domingo, você pensou: vou no culto, vou nisso, mas você pensou: pode ser hoje que Jesus volte? Quem pensou? Deixa eu ver. Alguém? Vai que Jesus volta hoje, deixa eu ver. Quem ergueu a mão foi, é porque por isso que está no culto. Falou: vai que Jesus volta, eu não fui no culto, então vou lá hoje. Tô brincando. Mas olha só, a gente não pensa nisso. Mas se esse é o maior desejo da vida do cristão, ir estar com Deus, e que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, por isso, por que a gente não pensa mais nisso? Sabe por quê? Porque agora a gente está preocupado com o que Deus pode fazer por nós, não aquilo que eu posso fazer para Ele. Por isso que promessa e propósito tem diferença, porque a promessa vai fazer Deus conhecido através do que Ele fez por você. Então você precisa de uma palavra, de uma bênção. Então Deus faz e você diz: foi Deus que fez. Então Deus é conhecido através do que fez para você. Tem muito da igreja mundial que as pessoas lotam os templos atrás de uma bênção pessoal. Mas o chamado de Deus é proposital, é fazer Deus conhecido através do que Ele fez em você, é não aquilo que Ele fez para você, mas aquilo que Ele pode fazer através de você. Então Deus vai ser glorificado, não só através do que Ele fez por mim, mas através do que Ele pode fazer em mim, através de mim. Esse é o chamado de Jesus para nós, entender isso. Então Jesus está dizendo: eu vou, mas eu vou voltar. Essa tem que ser um anseio, esse tem que ser uma verdade vivida nas nossas vidas, que nós possamos experimentar isso todos os dias, que nós possamos vivenciar isso. Jesus é a nossa esperança, amém? Ele veio na plenitude dos tempos, venceu a carne, o diabo, a morte, e Ele voltará para se assentar no trono do universo. Ele não volta mais agora como Salvador, Ele volta agora como Rei. Essa é uma boa notícia, e ela se espalhou e transformou a vida de muitas pessoas e mudou o mundo. Então, entender esse propósito do Senhor é muito importante. Jesus tinha dito aos seus discípulos que Ele morreria, mas ressuscitaria. Porque alguém pode dizer: Jesus morreu. É verdade, mas você não pode esquecer de falar que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Jesus, antes de ser crucificado, disse aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Ele deixa uma promessa. Hoje em dia, o reino de Deus está dentro de nós. A presença do Senhor se manifesta dentro daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele venceu o pecado e a morte. Jesus venceu o pecado e a morte, e é por isso que em breve Ele voltará para assumir o governo de todas as coisas e reinar com plena autoridade sobre a terra. Ele vai reinar sobre todas as coisas, e é importante que eu e você entendamos isso. Ele nos deu uma boa notícia, Ele nos deu o Evangelho, e é muito interessante porque nós falamos: eu sou evangélico. Já ouviu isso? Eu sou evangélico. Por que a gente se considera evangélico? Porque eu vou na igreja, porque eu faço parte de uma célula, porque eu sou dizimista, como o Cláudio falou aqui, porque eu sou ofertante. Não, evangelho não tem nada a ver com isso. Não tem, pastor, não, então estou errado a vida inteira. Claro que está. E eu escolhi um texto, sabe, um escritor chamado N.T. White, e ele define em um dos seus livros chamado Simplesmente Boas Novas. Porque nós conhecemos desde pequenininho, eu sou da igreja, participo do meio cristão desde muito pequeno, e sempre ouvi boas notícias, boas novas. O evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Aí a gente cresce, e como cristão a gente precisa amadurecer, além. Se eu perguntar para você o que é o evangelho, é claro que você vai dizer: é uma boa notícia. Mas sobre o que?
Então nós precisamos entender, porque parece que a palavra evangelho é uma palavra cristã, mas não é. É uma palavra que foi estabelecida através de um conceito militar. Militar, pastor? De um conceito militar. Então o que é evangelho? N.T. White, no seu livro Simplesmente Boas Novas, ele define de uma maneira clara. E eu quero exemplificar para você. Vai parecer um pouco uma aula de história, mas eu garanto, se você anotar, entender isso, isso pode mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Porque a partir de hoje você vai entender verdadeiramente o que é que Jesus pretendia quando Ele morre na cruz, ressuscita e nos dá o poder das boas novas dentro de mim e de você. E nós agora levamos isso. Então, se você entender isso hoje, você sai daqui compreendendo a ideia central do cristianismo, que nunca foi milagres, dons, nunca foi prosperidade, nunca foi. A ideia central do cristianismo é nos preparar para experimentar, através da palavra de Deus, uma vida abundante, e sermos, eu e você, portadores das boas novas. Agora, olha só, eu preciso de 2 voluntários aqui, homens, pode vir, você gosta também, né? Você quer ganhar o Oscar, né? Mais um homem, pode vir também, você também gosta, né? Esses 2 aqui já são carteirinha, senta mais na frente na próxima vez, né? Daí já não dá, vai lá, pode vir, podemos aplaudir aqui os nossos atores, tudo bem? Muito bem, olha só, você quer ser do bem ou do mal? Do bem? Então fica desse lado aqui, só sobrou o mal para você, agora lascou, fica aqui, olha só, um pouquinho mais para lá, isso, olha como N.T. White explica sobre o evangelho, sobre a ideia. Eu fui restaurado, Jesus me salvou você também. Agora nós temos garantia da vida eterna. E como é que eu sei disso? Ele disse que ia voltar para nos levar. Então você precisa entender o que o reino está estabelecido, o que aconteceu e que evangelho é esse, que palavra é essa e para que serve. N.T. White comenta sobre o reino estabelecido antes de Cristo governar. Então no ano 44 antes de Cristo, ano 44 AC antes de Cristo, o governo em Israel, como em grande parte do mundo, era romano. Roma dominava grande parte do reino existente, do mundo existente. E um dos seus imperadores, chamado Júlio César, na verdade Júlio César não chegou a ser imperador. Você já deve ter ouvido falar de Júlio César, só se você assistir um filme de época, que você vai falar, o Júlio César, tal, o imperador de Roma. Mas ele não chegou a ser imperador verdadeiramente. E por que não? Porque quando ele chega em Roma, os senadores, presta atenção, porque a ideia do autor do livro é provar e ligar, fazer uma ligação sobre o que estava estabelecido na época e o que eu e você estamos vivendo. Então todo o paralelo aqui vai nos mostrar o tempo passado e o tempo presente. Então é fácil de você perceber. Naquele tempo eles mataram o imperador e agora os senadores dizem assim: nós vamos governar, o povo vai governar. Qualquer semelhança com a realidade de hoje dos nossos políticos, dizem, o povo está governando. Você está governando alguma coisa? Nem sei, você nem tem certeza se você vota e o seu voto vai para a pessoa certa mais? Sim ou não? Mas naquele tempo eles diziam, é o povo. Então os senadores mataram a facada, não você vai ficar para depois. Mataram a facada Júlio César, e eles disseram assim, não, é a gente que vai governar. Agora preste atenção, quando eles disseram isso, os generais, Marco Antônio, que era general de uma parte do exército, e Otaviano, que era general de uma outra parte do exército, eles falaram assim, não, nós é que queremos governar. Então agora, 2 generais decidiram, nós vamos governar. Só que ele queria governar, e esse também queria. O que aconteceu? Uma guerra. Dentro do Império Romano começa uma guerra. Então agora, existem 2 lados dentro do Império, Marco Antônio e Otaviano. E eles agora vão guerrear por pelo menos 10 anos, tentando tomar o poder. Presta atenção, tem uma guerra, 2 reinos, um reino dividido, e agora 2 homens querendo governar. Então a luta acontece, e durante esse período, Roma está sem imperador, e as notícias sobre a guerra é diferente de hoje. Você está aqui hoje, se você pegar o seu celular e colocar assim, notícia de guerra, vai aparecer tudo sobre guerra. Mas naquele tempo não.
Então só havia um jeito de saber o que está acontecendo, é que alguém viesse da guerra para poder contar, mas ninguém vinha. Então, passado todo esse tempo, presta atenção, Marco Antônio e Otaviano estão guerreando, e o povo está lá em Roma, sabiam que tinha uma guerra. Então eles estão nas suas rodinhas de conversa, como nos dias de hoje, não muito diferente. Alguém chega e fala assim: eu sou do lado de Marco Antônio, porque Marco Antônio, ele vai liberar minha casa, minha vida, e eu vou ficar rico, porque também vão fazer empréstimo e não vão cobrar juro. O outro grupo, você pode até dividir aqui, esse grupo aqui, dessa parte da igreja é Marco Antônio, essa parte aqui vai ser de Otaviano. O de Otaviano está falando assim: não, nós queremos Otaviano, porque ele vai aumentar a aposentadoria, vai poder aposentar com 30 anos, e agora nós vamos só trabalhar 5 anos e já estamos aposentados, então agora eu sou de Otaviano, e esse aqui é de Marco Antônio, e agora eles estão colocando: eu sou de Marco Antônio, eu sou de Otaviano. Então, passado 10 anos, a guerra termina. Então surge um rapaz nos portões de Roma, correndo, gritando, e ele diz assim, uma palavra, quando os portões se abrem, ele diz assim: Evangelho. A propósito, alguém do fundo lá grita mais alto, mais alto. Outra pessoa, pelo amor de Deus, pode gritar isso, Evangelho. E alguém fala: meu Deus. Os do Marco Antônio ficam assustados, acabou a guerra, acabou a guerra. E o outro, e o do Otaviano fala: meu Deus, também. Por quê? Porque eles não sabem o resultado, mas a pessoa que gritou, Evangelho, quer dizer assim: eu tenho uma boa notícia. Quando ele fala Evangelho, eu tenho uma boa notícia, todo mundo pergunta: o que é? E ele responde: a guerra acabou. E alguém fala: uhul, Marco Antônio. E o outro: Otaviano. E eles ficam lá, só que o cara não gritou ainda, ele está lá: Evangelho, Evangelho. Ele fala assim: então fala, quem ganhou? Porque as boas novas dependem de quem ouve. Lembra que o reino está dividido, Marco Antônio e Otaviano. Se Marco Antônio ganhou, esse lado aqui está faceiro, uhul, Marco Antônio venceu, casa própria para nós, uhul, eles estão bem. E esse lado aqui está lascado, porque Marco Antônio viria e ia matar todo mundo. Mas as boas novas podiam ser que Otaviano ganhou. E aí o pessoal do Marco Antônio, o pessoal do Otaviano diz assim: viu, nós vamos trabalhar menos, vocês vão agora ser escravos da gente. Então, quando a gente ouve hoje a palavra Evangelho, você precisa saber que também estão estabelecidos 2 reinos: um reino mundano e satânico e um reino celestial. Quando nós ouvimos boas novas, eu carrego, depende para quem ouve. Porque se a pessoa não quer mudança, se ela não quer transformação, as boas novas é para quem quer mudança, mas para quem quer continuar do seu lado é uma má notícia. Então a ideia do Evangelho tem que ficar claro: não, pastor, porque o Evangelho é uma boa notícia. Depende. Se eu quero continuar na minha vida de pecado, se eu quero continuar na minha vida desprovida da ação de Deus e do Espírito Santo, é uma má notícia. E é por isso que nós encontramos muita gente dentro da igreja dizendo: graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus pelas boas novas, mas que não conseguem viver a vida abundante. Sabe por quê? Porque a ideia é: se eu estou desse lado e esse lado for vencedor, ok, se esse lado aqui for vencedor, eu venho para cá. Então muita gente saiu de lá, do Marco Antônio, simplesmente porque achou: vai que Otaviano ganha. Muita gente saiu daqui do Otaviano e foi para Marco Antônio porque estão pensando: vai que muda, mas não há coração, não há mudança, não tem uma identidade transformada. Muita gente sai do mundo, do reino das trevas, e vem para o reino da luz, frequenta o rei da luz, frequenta o lugar de transformação, mas não tem verdadeiramente sua vida transformada. Deixa eu te dizer uma coisa: facilmente nós seremos reconhecidos. Então, você precisa definir de que lado você vai estar: Otaviano, ou você vai estar do lado de Marco Antônio? Viu, Marco Antônio. Então ele gritou Evangelium, e alguém pergunta: o que aconteceu? A guerra acabou. E eles perguntam: quem venceu? Por isso que eu falei que você ia se dar mal. Otaviano venceu. Exatamente. Esse povo aqui gritou: que legal,
boa notícia. Mas esse povo aqui, péssima notícia. Péssima notícia. Porque agora, Marco Antônio foge. E se matou. Puxão, não, morre mesmo, morreu. Ele se matou. A propósito, Marco Antônio era o marido da Cleópatra. Você que gosta de filme, lembra da Cleópatra? Ele era o marido. Sabe por que ele se matou? Ele era bobo mesmo. Enganaram ele que Cleópatra tinha se matado. Ele falou, se ela se matou eu também, mas ela não tinha morrido não. Era brincadeira. E ele se matou. Pode levantar, Marco Antônio, esse aí é falso. Levantou. Otaviano venceu. E olha o que acontece. Você já foi, Marco Antônio. Não pode voltar. Você não é Jesus para ressuscitar. Você morreu. Acabou. Pode ir. Obrigado. Deus abençoe. Pode aplaudir o Marco Antônio morto. Otaviano ganhou. Porém, entretanto, todavia, Otaviano venceu, só que ele está longe de Roma, não tinha avião, trem, bala, nada disso, nem Uber. Ele gastaria 2 anos para chegar em Roma e se tornar verdadeiramente imperador. 2 anos. Nesses 2 anos, esse pessoal aqui do Marco Antônio, fazem, esse pessoal do Marco Antônio tinha que decidir. Vocês vão querer continuar aí? Não, porque eu sou Marco Antônio, comigo eu sou assim mesmo, nem que eu morra, vai morrer mesmo, porque Otaviano vai chegar e vai morrer. A propósito, Augusto, ele escolheu o nome de Augusto César para ser imperador, porque esse negócio de romano, esse negócio de imperador, eles tinham esse negócio, né? Eu quero ter um outro nome. Então agora eles colocavam, em vez de chamar Otaviano, quando ele fosse imperador, ele seria empossado e o nome dele seria Augusto César. Então agora você é o Augusto César. 2 anos. E esse povo aqui ia ter que decidir: você vai continuar vivendo da maneira que Marco Antônio estabeleceu, ou você vai viver a partir dos princípios de agora o imperador Augusto César? 2 anos. Agora entenda isso. Quando Jesus vem, você entendeu? Você compreendeu a ideia do evangelho? Que não é uma palavra cristã, é uma palavra de vitória militar, que foi colocada, por quê? Porque agora você vai entender. Quando acabou a guerra entre Marco Antônio e Otaviano, o cara entrou lá gritando, Evangelium, Evangelium, e alguém disse, o que é? Quais são as boas novas? Ele falou assim, Otaviano venceu, e agora nós estamos livres do Marco Antônio. Essa é a ideia. Então o evangelho significa alguém que é portador das boas novas. É mais ou menos assim, se eu tivesse um cartão aqui agora, era como você pegar e dizer assim, eu sou portador das boas novas. E qual é? Eu vou ler. Otaviano venceu, e agora o reino de Roma tem o seu novo imperador. Ele é justo, não era não. Ele é bondoso, não era, terrível. Ele é um homem sábio, não, ele era guerreiro, terrível. Mas é o que nós temos. Então agora, ele reina, e quando Jesus surge, é o reino de Roma ainda. Jesus agora estabelece o seu reino. Ele fala assim, o meu reino está estabelecido. E ele diz, ele não é como o reino da terra, ele é como um reino estabelecido nos céus. Eu vim aqui para mostrar para vocês uma vitória. Existe uma guerra acontecendo. E qual era a guerra, Jesus? A guerra entre o pecado e a morte. O pecado e a morte contra a vida dele. Então Jesus agora vence uma guerra. Preste atenção. Está acontecendo uma guerra. Pecado e a morte. Jesus vem e vence os dois. Por que ele vence os dois? Porque ele não pecou. Diga glória a Deus. E quando ele morreu, ele vai, mas ao 3º dia, eu pensava que você ia dizer um negócio mais animado, irmão. A não ser que você está acostumado com ressurreição, né? Acontece todo dia aí. No 3º dia ele ressuscitou, ele venceu. E o mais interessante é que ele não precisou que ninguém, viu, Augusto? Ele não precisou que ninguém fosse lá, em nome de Jesus, levanta, porque imagina o nome dele mesmo levantar, não tinha como, né? Ele mesmo venceu. Pastor, que coisa maravilhosa, é isso. Então agora, nós temos uma boa notícia. Você agora deixou de ser Augusto, você agora é o portador do evangelho. Qual é a notícia que você vai dar? Jesus venceu. Pode ir, não, primeiro você tem que gritar evangelho. Evangelho. Vai gritando. Evangelho, 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 evangelho.
notícia? Jesus voltou! Segura. Ainda não. Jesus venceu. Jesus venceu! Eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia! Jesus venceu a morte e o pecado. Aleluia. Aleluia! Então, obrigado. Então, agora você entendeu. Agora você compreendeu. Não, pastor, porque as boas novas, né? Aleluia. Glória. Não, irmão. Boa nova é para você ficar gritando. Você é o portador das boas novas, é que nem esse maluco ali. Sai gritando, evangelho, evangelho, evangelho. E alguém pergunta, qual é a boa notícia? Você fala, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. É uma boa notícia, sim ou não? Depende. Porque como Jesus venceu, ele disse, eu venci, eu vou preparar a morada, mas eu vou voltar. Então agora nós precisamos decidir. Ele foi, preparou tudo e está voltando. É uma boa notícia? Depende. Porque assim como Marco Antônio e Otaviano, você vai precisar definir o seu lado. Você precisa definir. Porque essa é uma realidade. Mais do que prosperidade, mais do que curas, mais do que milagres, porque parece que Jesus virou um santo milagreiro. É só milagre, me dá milagre. Ei, salvação, eternidade, vida eterna, para sempre. A dor, o pecado, as lutas, as adversidades, é por um pouco espaço de tempo. 70, 80, 90 anos, eu não sei quantos anos você vai viver, mas isso é muito pouco perto da eternidade. Então alguém diz assim, é muito difícil. Evangelho, eu tenho uma boa notícia, mas a boa notícia é, se você quiser mudar, sair desse lugar de perdição, deixar, porque o seu rei, aquele que você vai se colocar debaixo, ele venceu a morte, alguém diga amém. Mas ele também venceu o pecado. Pergunta para quem está do seu lado, você já venceu o pecado? Vai, responde aí, irmão. Não? Não venceu ainda? Eu estou no processo, né, pastor? Sabe como é que é? Não sei não. Não sei como é que é não. Porque tem um lado. Ou o lado do Marco Antônio, ou o lado de Jesus. Você vai ter que escolher. Não, sabe como é que é, né, pastor? Porque assim, eu creio na vida eterna. Aleluia. O seu rei prometeu isso. E ele venceu a morte. Mas ele também venceu o pecado. Para dizer para você assim, é possível você vencer. E só se você for vencedor nessas duas áreas, você pode permanecer no meu reino. Uau, isso é incrível. Por quê? Porque o que nós temos visto hoje, a maioria das pessoas pensa, eu só preciso fazer parte de uma igreja. E o nome que se dá, evangélica. Já reparou nisso? Eu sou de uma igreja evangélica. A gente nem entendeu o que quer dizer isso, porque uma igreja evangélica é uma igreja que sai por aí dizendo, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia, e qual é? Jesus Cristo venceu a morte e venceu o pecado, e Ele pode mudar a sua vida, porque Ele vai voltar para reinar sobre aqueles que o aceitaram como Salvador, mas também como Senhor. Pastor, mas tem que fazer isso? Claro que não, você pode continuar do lado do Marco Antônio. Pode continuar, a escolha é sua. É por isso que você nunca ouviu, talvez em uma condição mais íntima, você ouviu assim, Deus se apossou. Na maioria das vezes é o Espírito Santo. Eles dizem assim, o Espírito Santo se apossou, por exemplo, de Davi, de Sansão, de homens que tiveram força, que tiveram capacidade, de Salomão. Então você vai entendendo isso. Mas toda vez que você fala sobre possessão, você está falando de demônios e Satanás. Porque Deus te dá não possessão, mas opção. É se você quiser. Eu quero continuar assim. Minha vida louca. Eu quero sexo, droga e rock and roll. Aleluia. É o que eu quero. Mas depois, no final, eu saio do lado do Marco Antônio e vou para o lado do outro. Está tudo certo. Não dá. Porque você vai ser reconhecido facilmente no meio das pessoas. Eu contei de manhã, vou contar de novo para vocês, porque isso aqui é muito fácil.
Sabe, irmãos, nós temos que ter maturidade na vida cristã e como igreja. Ao invés de você olhar e ver os erros e falar assim, fulano pecou, fulano isso, começa a perceber, peraí, será que essa pessoa realmente faz parte do reino de Jesus? Ou se ela faz parte do reino que foi estabelecido por Satanás e o mundo? E como é que eu sei disso, pastor? Atitude, comportamento. Em 2004, eu trabalhei em Belo Horizonte uma época, e tinha uma galera aqui da região que estava lá trabalhando também, e eles queriam assistir um jogo. Então nós fomos no Mineirão assistir Cruzeiro e Atlético Paranaense. Eu não torcia para nenhum dos dois times, porque são muito pequenos para a minha capacidade de torcedor, né? Torcer para time pequeno não é a minha, né? Não cabe dentro de mim. Mas falei, vou lá ajudar vocês. E eles foram, eu falei assim, mas como é que a gente vai fazer? Não, nós vamos entrar na torcida do Atlético, nós vamos torcer. Eu falei assim, legal. Chegamos lá, no Mineirão, o ingresso para a torcida do Atlético era R$300. E para a torcida do Cruzeiro, R$1. Não, é de verdade, era na geral. Você lembra da geral, que não tinha cadeira, você ficava de pé, mas ficava pertinho. Os caras que eram atleticanos falaram assim, não, vamos na geral. Eu falei, vocês são loucos? Os caras vão descobrir que vocês são atleticanos. Não vamos, a gente fica quietinho. Eu falei, cara, vocês são loucos. Fomos, entramos. E a gente entrou. E quando a gente estava entrando, nós escutamos um barulho, o pessoal xingando, palavrão e tudo. Eu falei, mas nós atrasamos, né? Demoramos, pegamos a fila errada. E aí o jogo já tinha começado. E com 1 minuto de jogo, o Atlético Paranaense já tinha feito 1-0. É um incrível, parece um milagre. Não é verdade? Imagina um Atlético fazendo gol em 1 minuto. E foi. E com 5 minutos já estava 2-0. E aqueles meus amigos que queriam disfarçar, porque está cheio de gente assim, eu quero disfarçar, pastor, que eu sou crente, que eu estou afim daquela mina lá, então eu vou dar uma disfarçada, falar assim, aleluia, glória a Deus. Mas não dá, irmão, não dá. Não tem como. E aqueles caras falam assim, nós não vamos se manifestar. E o Atlético naquele ano estava até jogando mais ou menos. Perdeu o título para o Santos, normal. Mas ele estava até jogando bem. Daqui a pouco fez 3-0. Daqui a pouco saiu um pênalti. E o Dagoberto foi... Quem é atleticano aqui? Deixa eu ver. O Dagoberto jogava muita bola, não jogava? O Dagoberto foi bater. E eu tenho um amigo, até hoje ele é meu amigo. Se ele é meu amigo, você sabe que nós não morremos naquele dia, mas quase. O Douglas. Ele é um polacão de quase 2 metros de altura. Criado colhendo batata, chuco, simprão, o dedão dele é desse tamanho assim, de tanto não passar frio colhendo batata, e ele pegou o celular e correu para trás do gol, e nós procurando o Douglas, vimos aquela coisa branca andando assim no meio dos azulzão lá, nós falamos assim, o Douglas está lá, e ele pegou o celular e foi para trás do gol. O que ele foi fazer? Filmar o gol do Dagoberto. Os caras chegaram e falaram assim, ei, de que lado vocês são? Do Marco Antônio ou do Otaviano? Eu falei, eu sou do Otaviano. Eu nem conheço esse polaco aí. Deixa eu te dizer, nós saímos vivos, porque eu nunca orei com tanta fé, Senhor, eu nunca mais entro no estádio de futebol, torço para o Cruzeiro se for preciso, mas não deixa a gente morrer aqui. E cercaram a gente. Fala, vocês são da onde? E o polacão, nós chamávamos ele de polacão, ele falou assim, eu sou de Curitiba. Eu falei, nós vamos morrer tudo agora. Falasse que nós fosse de qualquer lugar, da Alemanha, de qualquer outro lugar, mas não de Curitiba, porque o Atlético é de Curitiba, cabeça. Ele falou, eu sou de Curitiba, mas eu estou aqui, Nós quase morremos. O que eu quero dizer para você? Você pode até fingir, mas na hora do gol, você revela o seu coração. Não tem jeito. Então a gente quer, não, pastor, glória a Deus, eu quero ir para o encontro com Deus, Você quer jogar? Você quer ser daquele time lá? Ou você quer ser do time de Jesus? Porque as suas atitudes vão revelar de que lado você está. Precisa ser claro para nós. Nós não podemos viver uma vida pensando assim, não, quando chegar, eu disfarço, eu faço uma carinha. Sabe, toda vez que eu lembro da volta de Jesus, eu me lembro da Radassa, quando ela faz carinha para mim. Por exemplo, ela fala assim, vô, anda de moto comigo. Aí eu falo, Radassa, ela fala assim, por favorzinho. Aí o que eu faço? Eu vou lá andar de moto com ela. Ela vai e eu vou lá. E eu fico pensando, tem gente que pensa que quando Jesus aparecer, as trombetas tocarem, e fala assim, pera, Jesus, deixa eu fazer carinha de coitado. Eu nunca fiz nada assim, era a minha carne, não era eu. Não vai dar, irmão. As suas atitudes serão contadas até o dia da volta. Na volta, não tem mais jeito.
Então nós precisamos entender que essa é uma coisa muito séria sobre o Evangelho. Eu prego a palavra, eu lidero uma célula, eu sou isso. Ei, de que time você é reconhecido? Eu sou da igreja. Não, porque o portador do Evangelho leva as boas notícias para outros. Eu não entendo um cristão que caminha, que anda pelos lugares e não é alguém que transmite a palavra de salvação. Pastor, mas é que eu não sei falar Evangelho. A palavra é: Ele vive, Jesus venceu a morte e o pecado, e Ele venceu, e nele nós também vencemos. É simples assim. Pastor, é simples assim, eu vou viver a eternidade com Ele? Vai. Sabe como é que a igreja entendia esse texto? Durante muito tempo, a pregação do pastor não era falar sobre a eternidade, era sobre a ideia da Nova Jerusalém, da cidade santa. Não, se gastava grande parte do tempo falando sobre o inferno. Para quê? Porque a igreja tinha que ter medo do inferno, porque se ela tivesse medo do inferno, ele ia mudar de lado, ele ia deixar, irmão, isso não funciona mais. A prova é de que nunca existiu uma sociedade tão pecaminosa quanto hoje nós vivemos. Nunca existiu uma sociedade onde o pecado se espalhou de todas as áreas, de todas as linhas, de todo tipo de salário, de dinheiro, de recurso. Não tem. Se medo do inferno fizesse alguém se converter, nós já teríamos muita gente convertida, mas não. Nós entendemos errado, era para apontar, e Jesus está dizendo: não, diga para eles que eu virei reinar, eu virei, se eles mudarem, se eles se transformarem, se eles aceitarem a minha vida, que é uma vida abundante. Em João 10:10 ele diz: eu vim para te dar vida e vida abundante. É a vida que transborda, é a vida que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar, é uma alegria duradoura. Então ele está dizendo: faça isso, mas a gente não vai, a gente não faz. E sabe, nós precisamos voltar a ser uma igreja evangélica, uma igreja evangélica, que leva, que é portadora do Evangelho. Nós tivemos aqui, essa semana, tivemos cultos, tivemos momentos de mesa, foi maravilhoso, né, Daiane e Felipe? O momento da mesa com famílias atípicas, foi sensacional. Nós estamos levando o Evangelho a qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Nós somos portadores do Evangelho. Nós temos que chegar no lugar e dizer: Evangelho! E alguém fala: qual é a boa notícia? Jesus Cristo venceu. Ele venceu, e Ele vai ser o nosso rei, vai ser o nosso rei, e Ele virá para governar, virá. Quando Ele virá? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O grande problema é esse. Então está estabelecido que Jesus vai voltar, amém? Está estabelecido que nós viveremos a eternidade com Ele, está estabelecido. Jesus vem com seu reino, luta contra o pecado e a morte, e vence. E Ele agora vai voltar para reinar. Ele preparou as moradas e vai voltar, e Ele voltará para buscar os que são seus. E Ele vai vir como rei, não mais como salvador. Isso precisa ficar claro. Porque quando eu for mais velho, aí eu passo para o lado de Jesus. Não, porque quando eu casar, aí então eu passo. Não, porque quando eu me formar, aí então eu passo. Porque quando eu curtir a vida, o quando e então não funciona no reino de Deus. Quando eu fizer, então eu farei isso. Quando eu passar por essa fase, então eu serei um cristão. Não funciona. É agora. O posicionamento é agora. Por quê? Porque senão, quando Ele vier, vai ficar destacado quem você é. Vai ficar claro quem você é. Pastor, como eles vão saber? A atitude, o comportamento revela de que lado nós estamos. Eu não sei como foi o seu dia hoje. Eu não sei quais foram as crises, aquilo que você enfrentou, mas de uma coisa eu sei: Jesus Cristo vai voltar, amém? E Ele virá para buscar aqueles que estão prontos. As lâmpadas estão acesas, as roupas estão trocadas. Ele vai buscar um povo que está preparado. Pastor, mas por que Ele não falou o dia? Porque Ele nos ama. Pastor, se Ele nos amasse, Ele ia dizer o dia. Não. Sabe por que Ele não deixou a data? Porque Ele espera que depois de aceitá-lo, depois de dizer sim ao Rei eterno,
Lembra daquele cântico? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. É sobre isso. O Rei eterno. Por que Ele não falou? Porque Ele espera que depois de você entender o amor dEle por você, você decida todos os dias estar preparado para a volta dEle. Todos os dias. Eu estou preparado. Se Jesus voltar hoje, ai meu Deus, não, glória a Deus, eu estou preparado. Se Jesus voltar amanhã, glória a Deus, eu estou preparado. É sobre isso. Sabe, tem um texto que tem norteado a minha vida a partir de que o meu filho foi morar com Deus. Faz 1 ano e 2 meses hoje que o meu filho faleceu e está já com o Senhor. Mas se eu encontrei um texto bíblico para afirmar que a minha esperança é mais viva do que nunca, mais do que Pedro fala, mais do que o apóstolo Paulo fala, mais do que isso, mais do que Gálatas, Tessalonicenses. Abre aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Ele vai trazer uma base para toda a ideia cristã. Todo cristão, presta atenção, todo evangélico tem que entender esse texto, que o apóstolo Paulo deixa explicadinho, esmiuçado, para dizer assim, eu não consegui entender aquela palavra. Não tem como, basta você ler a Bíblia. Então quando Paulo está explicando, porque a igreja em Tessalônica está passando por um momento de perseguição, é um momento de grande aflição, lutas de poder, sabe, é uma perseguição gigantesca, e eles estão começando a querer desanimar. Então Paulo escreve uma carta. Você lembra que ele escreve a carta da prisão? Ele está lá dentro da prisão, tendo que reanimar um povo fora da prisão. Quer dizer, quem está preso tem que reanimar quem está livre. Bom, mas essa é a tarefa de Paulo, e ele escreve essa carta. Preste atenção, presta muita atenção, anote na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia ainda, quando que chega as nossas? Faz essa cara para mim não, Léo, faz para a Jéssica, para mim você não faz essa cara não. Filma ele lá, filma ele. Você tem que ter a sua Bíblia, para você dizer, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é o movimento, é o testamento, aquilo que Deus deixou para comprovar a sua palavra. A Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas fulano falou assim. Quem é fulano? Quem é fulano? Não, porque é um estudioso. Quem é estudioso? Quem é que deu capacidade? Quem é que deu inteligência? É Deus. Quem é essa pessoa perto de Deus? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então presta atenção, se há um texto que me traz esperança, é o texto em Tessalônica. Sabe quando eu falo, puxa, que saudade do meu filho, eu leio esse texto de novo. Eu vou lá e leio. Meu Deus, como meu coração está dolorido hoje. Como eu estou sentindo falta dele. Eu tenho que ir para esse texto. Olha o que diz o texto. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem aqui é uma linguagem de expressão sobre aqueles que morreram. A ideia é, está dormindo, quando Jesus vier, vão acordar, ressuscitar. Lembra que Jesus venceu a morte e o pecado, amém? Então se Jesus venceu a morte, todos nós vamos ressuscitar, amém? Pronto, isso está claro. Se ele venceu o pecado, todos nós temos a capacidade de viver uma vida santificada. E o que é uma vida santificada? É uma vida separada, porque a palavra santo não tem a ver com, sabe, uma áurea que brilha em nós, para que a gente nunca erre. Não, é separado. Eu escolhi viver separado do pecado. Isso não quer dizer que você talvez não peque, mas está dizendo, eu decidi viver separado disso. Então ele está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque para que não se entristeçam como os outros que não têm. Ele está dizendo, olha, sabe aquela pessoa que você tanto amava? Sabe aquele familiar que você tanto tinha apreço, você amava? Ele está dizendo, não tenha reação como os do mundo, que não tem esperança. Eu quero dizer para você, eu sou portador do Evangelho, eu quero te dar uma boa notícia.
Paulo está dizendo, eu vou dar uma boa notícia para você, que perdeu alguém que amava tanto, que perdeu um filho, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu o esposo. Eu tenho uma boa notícia para você. E você pergunta, qual é? Ele vai dizer, versículo 14, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram ou morreram. Ele está dizendo, Deus vai trazer de volta. Uau! Toda vez que o meu coração dói, toda vez que a tristeza vem, eu me lembro, Deus, através de Jesus Cristo, vai trazer de volta o meu filho, porque ele morreu no Senhor. Eu digo, uau, glória a Deus. Então agora eu me alegro. Agora eu posso festejar, não como o mundo que chora por tristeza e dor. Não como o mundo que chora, aflito, o que aconteceu, quando é que eu vou ver, quando isso vai mudar? Não, eu tenho uma expectativa. Paulo está dizendo, você não pode ser ignorante, você vai ver de novo, você vai se reencontrar, quando? Na eternidade, está definido para mim e para você viver isso. E ele continua dizendo, versículo 15, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, presta atenção, porque o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, tem uma maneira de afirmar, uma maneira afirmativa nisso. Qual é? A palavra de Deus. Eu não estou falando sobre um conceito filosófico, eu não estou falando sobre um conceito de vida, não, sabe, uma ideologia, não disso. Do que você está falando? Da palavra de Deus. E ele agora vai testificar o que ele falou, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar através da palavra de Deus. Ele diz, digo a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ele está dizendo, deixa eu te dizer uma coisa, no último dia, quando Jesus voltar, porque Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar, Ele tem que assumir o reinado. Lembra que Otaviano teve que voltar para Roma, Jesus também está dizendo, eu fui, mas eu vou voltar, eu vou assumir o reinado. Ele está dizendo, quando eu voltar para assumir o reinado, não vão ser vocês que estão vivos, os primeiros a se encontrar comigo, não vai ser a gente, não, quem vai ser? Os que morreram na fé em Jesus Cristo. Uau, isso é incrível, porque ele está dizendo, tem valor alguém que morre sem negar a sua fé, alguém que morre sem negociar a sua fé, sem negociar o seu testemunho. Não, esse pecado não vai me atrair, essa tentação do prazer não vai me tirar, porque eu tenho uma vida eterna para viver. Ei, escute, é rapidinho, 70, 80 anos, irmãos, esse ano eu faço 51 anos, é uma boa ideia, se é que você me entende? 51 anos, quando foi que eu fiz 40? Quando foi que eu fiz 30? Passa muito rápido, mas sabe o que eu estou contando? Eu não estou contando esses dias, eu estou contando a eternidade. Eu falo assim, eu estou muito novo, eu tenho uma eternidade ainda para viver com o Senhor, aleluia. Eu não estou contando quantos dias faltam para eu morrer, eu estou contando quantos dias faltam para eu viver eternamente, aleluia. É sobre isso. Então ele está dizendo, ei, preste atenção, os que morreram vão ressuscitar primeiro, depois nós, versículo 17, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim também estaremos para sempre com o Senhor. Console-se uns aos outros com essa palavra. Uau, eu estou procurando gente para consolar, eu estou atrás, eu estou triste porque aconteceu isso. Ei, deixa eu te falar, eu também, mas eu tenho uma esperança viva. Lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, ei, não fica triste, não fica pensando que acabou tudo, não fica pensando, e agora? Nunca mais eu vou ver, não, ele vai ressuscitar, no último dia, Jesus vai vir, e vai ressuscitar, e eles subirão, e depois deles, nós subiremos, e reinaremos com o Senhor. Uau, isso é demais. Ele fala, tem alguém triste? Console ele com essas palavras. Mas é que eu queria ter prazer agora. Prazer agora é tipo cartão de crédito. É uma analogia boa, porque o cartão de crédito você compra agora, não é verdade? E se alegra, olha a minha calça nova, olha a minha bota nova, que alegria. Mas quando a fatura chega, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Viver a vida distante do Senhor é como comprar no crédito. Seja feliz agora e pague o preço depois. Mas a vida com Deus pague o preço agora
e seja feliz na eternidade. O problema é que tem um monte de... Pastor, mas eu quero é agora. Eu tenho que ser feliz agora. Eu tenho que decidir a minha vida agora. Eu tenho que ser agora. Tudo que é agora, tudo que é para já, não tem o seu aspecto ligado, central, em Jesus Cristo. Porque Jesus podia ter ressuscitado no primeiro dia, sim ou não? Sim ou não? Podia. Mas ele fala assim, não. No terceiro dia, você precisa de tempo para entender o que Deus tem para você. Pastor, tem um negócio para fechar. Lembra, eu já preguei sobre isso. Eu tenho um negócio para fechar e a pessoa falou assim, tem que ser agora, porque se não for agora, não dá mais certo. Então eu fui lá e fiz. Errou, porque você não orou. Errou porque você não perguntou. Se tem que ser decidido agora, não é de Deus. Falei para quem está do seu lado. Qualquer coisa, qualquer circunstância que você tiver que decidir na hora, já diga assim, não quero. Já diga assim, não quero. Tem que decidir agora, não quero. Tem que ser agora, não quero. Por que você não quer? Porque se tem que ser agora, não vem de Deus. Porque eu preciso de tempo para ouvir Deus. Só que eu posso ouvir um amém? Eu tenho que ouvir Deus. Então agora, Paulo está dizendo, console cada um de vocês com isso. O mundo vai acabar? Oh meu Deus, ei, não, mas nós temos a eternidade para viver, e Deus foi preparar, Cristo foi preparar morada para mim e para você. Quantos estão felizes por isso? Diga amém. Tem uma casa celestial para mim e para você lá. Aí eu não sabia, está sabendo agora. Jesus preparou um lugar para aqueles que são seus. Não é para todos, é para aqueles que são deles. Os do Marco Antônio estão lascados, vai morrer no inferno. Mas aqueles que escolheram Jesus vão reinar com Ele eternamente. Eu sei que não parece justo às vezes. Eu sei que às vezes você planejou, eu vou prosperar nisso. E aí vem uma estratégia do mundo, dizendo, faça isso, aquilo, que daí vai dar certo. E você tinha o plano de Deus para a sua vida, você estava orando por aquilo. Mas porque veio agora uma estratégia do mundo, dizendo, aqui que você vai ganhar, é assim que você vai prosperar, você larga o plano de Deus, porque você tem pressa de alcançar os objetivos. Porque você ainda está com os olhos fixados nas coisas que são temporais. Escuta, nós somos cristãos, amém? Nós devíamos então pensar e correr atrás de tudo aquilo que é eterno. E o que é eterno? Muitas coisas, vou falar sobre elas daqui a pouco. Mas a grande maioria dos cristãos que se dizem, corre atrás das coisas que são terrenas. Ei, eu não estou dizendo que você tem que ficar parado esperando no banco. Eu não estou dizendo que você fica lá orando só, eu preciso de emprego, vou ficar só orando o dia inteiro. Não, se você não sair, não vai ter emprego. Não, eu preciso de uma mudança de vida, se você não mudar suas atitudes. Eu preciso de uma mudança física, se você não fizer nada, nada vai mudar. Mas eu estou dizendo que há uma opção melhor e maior, e que pode ser conjunta com o seu esforço. Deus trabalha com a sociedade com você. Deus trabalha, sabe, em conexão com você. Então você decide, e Ele fala, eu te ajudo. Então você fala, eu quero mudança. Ele fala, eu sou a mudança. Eu vou mudar sua mente, seu coração, suas prioridades. Mas é você que precisa definir. Então nós precisamos entender isso. Eu sei que às vezes não parece justo. Eu sei que às vezes você esperava que aquele relacionamento fosse o certo. Eu sei que às vezes você esperava que aquela ideia fosse a grande ideia para a prosperidade, para uma vida mais tranquila, seja ela financeiramente. Eu tenho certeza que talvez você esperava que fosse cura. Sabe, eu queria que fosse cura. Eu queria que todas as vezes que eu orava para o meu filho, eu tinha certeza, vai ter cura. Eu queria, mas Deus quis outra coisa. Deus tinha para ele um plano superior. E quando eu leio esse texto, eu me lembro que Jesus vai voltar, porque eu não quero esquecer disso. Eu não quero viver um dia sem me esquecer, ou sem me lembrar de que Ele vai voltar. Hoje, Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã. E sabe o que é a minha expectativa? Claro, é ver Jesus. A Bíblia diz, Ele virá sobre as nuvens com poder e glória. Ele vai dizer, todo olho verá. Nós cantamos aqui, todo joelho se dobrará.
Mas sabe também qual é a minha maior expectativa? Eu quero olhar lá e dizer assim: ô Cleito, olha para o céu. Ai, pastor, eu já estou olhando Jesus. Olha do lado. Ele do lado, não quero, não, olha só um pouquinho. E ele olha, eu falo assim: tá lá, meu filho. Jesus não mentiu, tá lá, ressuscitou, tá do lado dele. E agora a gente vai. As mulheres que se virem, porque nós vai, ou não vai, Cleito? Nós vamos. E eu vou dizer: é meu filho. Subindo eu vou dizer: é meu filho. Para os do Marco Antônio que ficaram, eu vou dizer: meu filho, tá lá. Por quê? Porque a esperança é viva, não falha, não se atrasa, não muda. Essa tem que ser a sua expectativa. Se você faz parte do reino de Deus, essa tem que ser a sua prioridade. Qual, pastor? Viver pronto, viver todos os dias pronto. Olha o capítulo 5 de Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, quanto ao tempo, versículo 1, e época, não precisamos escrever. Precisa sim, Paulo. Fala pra gente, a gente é curioso, a gente quer saber quando é que isso vai acontecer. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, ele virá como à noite. Por que ele está usando essa analogia? Porque o ladrão não te avisa quando ele vai. Já pensou o ladrão? Viu? Ô Léo, que hora que você vai para o culto mesmo? 5h30, 7 horas eu estou lá na sua casa, vou roubar, tá? Você vinha para o culto? Ia ligar para quem? Para a polícia. Aí o ladrão chega lá, a polícia está lá. Esse ladrão é muito frajuto. Jesus está dizendo: eu vou vir assim. Tá vendo? Eu sabia que tinha maldade no coração de Jesus. Aí ele quer pegar o desprevenido. Não, pelo contrário, porque se ele fala tal dia e tal hora, você fala: eu vou viver de qualquer jeito, porque na última hora eu digo: sou de Deus, aleluia. Mas a vida do cristão precisa ser para glorificar a Deus todos os dias. Todos os dias. Deixa eu te falar aqui, vou contar uma experiência. Eu já falei que Deus fala comigo em muitos lugares, né? Mas semana agora, e eu quero falar isso porque o meu treinador de academia está aqui no culto hoje, o Eduardo. Está lá, Eduardo, erga a mão aí. O Rafa trouxe ele. O Eduardo é o meu treinador. Então, eu tive uma contusão na perna, ele não sabe disso. Porque na maioria das coisas que Deus fala comigo, se eu contar, a pessoa fala assim: esse cara é maluco. Então, ele falou assim, primeiro, você vai lembrar, Eduardo, primeiro aquecimento lá, um alongamento, ele mandou pegar lá na ponta do meu pé, só que a minha perna ainda estava machucada, eu tinha machucado o músculo posterior da perna, e quando eu fui esticar, doeu ao esticar. Quando eu falei, doeu, estou esticando, e Deus falou assim comigo: é isso que eu estou fazendo com você, eu estou te esticando. Vai doer às vezes, Fábio, mas vai te fazer bem. Você vai estar preparado para a próxima vez. Você vai estar preparado. Eu estou te esticando. Esticar dói. Se eu pudesse fazer um exercício com você, que ia mandar você ficar de pé e tentar pegar na ponta do seu pé, você ia ver o quanto que dói. Sim ou não? Dói. Mas esticar, o esticar de Deus nos prepara para as próximas fases da nossa história. Então eu estou lá treinando e Deus está falando: estou te esticando, eu estou te preparando, mas dói, eu quero parar. Continua, faz de novo. E se você faz academia, tem um negócio chamado repetição. Sim ou não? Repetição é muito discipulado, irmãos. É muito igreja em células. Eles não sabem, mas nós estamos ensinando para eles agora. Repete mais uma vez. É a vida. Fez certo hoje, repete amanhã. Fez certo hoje, fugiu do pecado, repete. Porque cada vez que você repete, você melhora. Quem entendeu aí diz amém. Fala aí para quem está do seu lado: está na hora de você repetir. Repetir o que é certo, né, irmão? O que é certo, porque tem gente repetindo errado. Pastor, caí de novo. Caiu, irmão, não repete. Caí de novo, não repete o errado. Não repete as coisas erradas. Repete aquilo que é certo, aquilo que te traz vida, aquilo que te estica para a próxima fase. Então, Paulo termina dizendo, versículo 9 do capítulo 5: porque Deus não nos destinou para a sua ira. Alguém diga amém. Você
Sabe, tem gente que fala assim, Deus vai pesar a mão. Olha, Deus pesou a mão. Deus não faz isso, são as suas decisões. É o que você escolhe. Não, pastor, Deus pesou a mão sobre... Não. Deus não destinou nenhum de nós para a sua ira. A ira de Deus é contra Satanás e os anjos que caíram, chamado de demônios. Não é para aquilo que ele criou, o homem e a mulher. Nós fomos chamados para o seu amor, não para a sua ira. Paulo diz assim, porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, ou quer estejamos vivos ou mortos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Todo dia, a gente tem que encontrar os cristãos e falar assim, você está firme? Como é que você está? Ei, você está lutando contra o pecado? É exortação. Parece que a maioria de nós não gosta disso, mas é o que Paulo está falando. Pergunta, e se ele ficar meio assim, sabe como é que é? Você fala assim, vamos orar porque eu quero fortalecer você, eu quero estar junto com você, eu também erro, então eu oro por você, você ora por mim, e juntos nós vamos amadurecendo, juntos a gente vai crescendo. Versículo 16, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças por todas as circunstâncias. Foi difícil hoje? Foi difícil passar hoje? Esse domingo foi difícil? Dei graças. Diga assim, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me esticou. Doeu, mas o Senhor me esticou. Eu posso dizer, estou mais preparado hoje. Por quê? Porque doeu, mas eu venci, porque o Senhor me ajudou. Quem está entendendo aí diz amém. Versículo 18, deem graças, já li, né? Por todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Jesus vai voltar. Vou falar de novo, Jesus vai voltar. Quer você queira ou não, Ele vai voltar. A diferença é que talvez antes você não entendia, mas agora você entende. Eu preciso escolher um lado. Não dá para viver dizendo que eu sou do lado de Jesus, mas eu ainda vivo como do Marco Antônio. Não dá mais. Eu preciso fugir disso. Eu tenho que deixar essas coisas. Então, eu quero, para encerrar, apresentar para vocês 5 âncoras, muito rápido, que esse texto, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e capítulo 5, deixam para mim e para você. 5 âncoras. Nós não temos os slides porque eu não passei para eles, eu esqueci. Mas olha só, anota aí, depois você cria lá essas 5 âncoras. Porque Paulo vai dizer que Jesus, a vida dele é como uma âncora para mim e para você. Para que serve a âncora? Para nos deixar firme diante das tempestades, para que as correntezas não nos levem para longe. Então eu tenho uma âncora e a âncora é Jesus. Então eu vou te apresentar 5 que Paulo, no capítulo 4 e capítulo 5 de Tessalonicenses, ele deixa para mim. A primeira âncora é a autoridade das Escrituras. Se ela diz que vai acontecer, vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém falar assim para você, será mesmo que Jesus vai voltar? Qual é o texto que você usa? 1 Tessalonicenses. Fala com ele, vamos ler a Bíblia. Aí a Bíblia é sagrada, né? É sagrada. Vamos ler? A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se ela diz que vai acontecer, vai acontecer. Se ela diz que vai acontecer, está na Bíblia isso? Está. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. 13, 3. E ele vai dizer, Jesus Cristo vai voltar. A primeira âncora é, a palavra de Deus é autoridade sobre aquilo que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Se ela disse que vai acontecer, vai acontecer. Segunda âncora, Cristo vai voltar. Você precisa crer e viver sobre isso. Jesus vai voltar. Sabe, a dor, o sofrimento, a angústia, uau, como a gente queria resolver essa circunstância, sim ou não? Sabe, quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém padecendo, quando você vê alguém vivendo uma vida de pecado, você sabe, esse vai ser o fim dele vai ser viver longe de Cristo. Nós temos que olhar para isso e alertar, ei, Jesus vai voltar, você precisa mudar suas atitudes. A terceira âncora, nós vamos ressuscitar. Aqueles que morreram vão ressuscitar com Cristo.
a palavra dele diz: os que estavam mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. A quarta âncora: o arrebatamento dos santos vai acontecer. Ei, escute isso. Jesus vai voltar não mais para nos salvar. Ele volta agora como rei. Ele já foi salvador, mas quando ele vier agora, virá como rei. E eu quero te dizer, nós seremos arrebatados. O que é isso, pastor? Seremos transportados para a eternidade. Não viveremos mais como homens e mulheres carnais. Teremos um corpo transformado. Como um corpo transformado? Como o de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele agora tem um corpo transformado. Você também vai ser transformado. Alguém diga amém. E a quinta âncora, e essa você precisa ficar de pé, para parecer que a gente vai terminar. A quinta âncora é: nós estaremos para sempre com Jesus. Quando as coisas parecerem difíceis demais, quando os recursos parecerem que acabaram, ou ao contrário, quando as coisas estiverem bem, quando tudo estiver dando certo. Ei, onde vocês vão? O culto não acabou ainda, gente. Espera aí, estão abandonando o culto? Não, o culto não acabou ainda não. No cinema vocês não saem, né, irmãos? No cinema não sai, mas na igreja eu saio, na hora do apelo, tá bom, já tô legal, é maravilhoso isso. Pega no pau essas mulheres que saíram, irmão, depois, não deixa entrar mais não. Nós estaremos para sempre com Ele. Alguém diga amém. Nós estaremos para sempre. Ele vai reinar e nós reinaremos com Ele. Agora, eu e você precisamos decidir hoje de que lado a gente vai estar. Não é não? Do lado do Marco Antônio? Vai se matar. Ou do lado de Jesus? Eu preciso definir. Se eu quero ter as atitudes de quem vive uma vida mundana, eu não estou pensando nisso agora não, mais para frente eu penso. Louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. Você não sabe nem quando você vai, nem quando Jesus virá. Como é que a gente vai viver uma vida dissoluta? Como é que a gente vai viver de qualquer maneira? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai viver? Vivendo no pecado, sem esperar, sem saber quando Ele vai voltar. Não dá. Abandona o pecado. Se acerte. Pastor, então para mim não tem jeito. Claro que tem. Se acerte. Se acerte. Quebre o ciclo de pecado. Quebre o ciclo familiar. Não, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, eu também estou fazendo igual. Quebra isso. No passado eu fiz essas coisas e estou fazendo de novo. Quebra o ciclo. Porque terrível vai ser você vê as pessoas que você conheceu subindo nos céus, e você fala: e eu? E eu? E agora? Não, eu quero mudar de lado. Tarde demais. Tarde demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto o seu relógio está apontando para essa época temporal, há ainda chance para você. Mas quando seus olhos fecharem de vez, ou quando as trombetas soarem e Jesus aparecer, não vai dar tempo para você falar assim: agora eu quero. Jesus vai dizer assim: agora é tarde demais. Eu te dei todas as oportunidades para você escolher o lado da eternidade, mas você escolheu o lado temporal, o lado do prazer momentâneo. Eis agora eu tenho a alegria eterna para aqueles que são meus. Vinde, olha a palavra de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, abençoados de meu Pai. Entre para a nossa festa. Entre agora, porque agora nós vamos reinar. Mas eu vivi uma vida muito difícil, mas agora você vai reinar. Mas a minha família foi difícil demais, mas agora você vai reinar eternamente. Mas os meus pais, mas o pecado, mas agora você vai reinar eternamente. Não importa onde você começou e de que maneira você viveu, o que importa é onde você vai viver a sua eternidade. Então, o que te fizeram e o que você fez, deixa Jesus mudar isso. Eu termino dizendo para você:
hoje é uma noite de salvação, é uma noite de curas, restaurações, é uma noite de conversão. Primeiro, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador é aceitar os princípios do reino dele. Eu não posso viver uma vida de pecado e dizer que sou de Cristo. Eu não posso viver uma vida em pecado, eu não posso viver uma vida fora dos princípios dele e dizer assim, não, mas eu sou de Jesus. A sua atitude, a sua boca diz que você é, mas a sua atitude diz ao contrário. Muito cuidado com isso. Não, mas quando Jesus resolver a minha situação financeira, pastor, então eu vou viver. Não é assim. Não, mas quando os meus desejos forem todos realizados, não funciona assim. Quando o rei chega, o que vale é as leis que o rei estabeleceu. É por isso que quando Roma ficou dividido, aqueles que estavam com Marco Antônio precisavam definir se eles viveriam ainda pelos costumes e ordem dele ou decidiriam aceitar que Otaviano iria reinar. Assim também é para a minha vida e para a sua. Você pode viver no outro reino, mas esse reino vai acabar. Ou você pode viver num reino eterno, que nunca vai acabar. Lá, no reino temporal, choro e ranger de dentes, e não vai ter dentista lá. No reino eterno, não haverá lágrimas, nem dor. No reino temporal, tudo aquilo que eu conquistei, acaba. Fama, dinheiro, recursos, carreira, tudo termina. No reino eterno, nós andaremos por ruas de ouro, porque para Deus, aquilo que era importante aqui, não tem importância nenhuma na eternidade. Então, qual seria mais fácil pregar? Sobre algo temporal, que você vai experimentar agora, ou sobre algo eterno, que você vai ter que esperar para experimentar? Ah, eu queria agora. Infelizmente essa não é a mensagem eterna. Infelizmente essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é: espere, no tempo certo Deus vai se revelar e Jesus virá para nos resgatar. Quem entendeu aí diz amém. Esse é o chamado dele. Eu queria orar com todos vocês. Eu queria verdadeiramente, não queria não, eu quero,